Olá, sobreviventes! Bem-vindos ao Constante. Eu sou a Mai e esse é o meu canal Contra Linhas. E é claro que depois de passar horas e horas e horas passando raiva e jogando jogos Don't Starve e Don't Starve Together, eu não faria diferente. E eu traria um vídeo sobre toda a história desses jogos. Porque muita gente que joga esses jogos não imagina que a história é toda complexa, bem desenvolvida e que todos os personagens ali são incríveis. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês toda a trajetória do nosso camarada William Carters, ou como nós conhecemos também, Maxwell, e tudo que fez os personagens de Don't Starve chegarem a esse mundo sombrio chamado de Constante. Mas antes de começarmos esse vídeo está sendo patrocinado pelo curso Desenhar Melhor. O curso Desenhar Melhor é um curso totalmente online, feito em videoaulas pelo professor Anderson Silva, que ensina vocês a desenharem animes e mangás. E esse curso é focado tanto para iniciantes, quanto para pessoas que já tentaram outros métodos, mas não conseguiram, já que o Anderson Silva também tinha essa dificuldade e conseguiu desenvolver um método super fácil para que todos possam desenhar o seu próprio estilo de mangá. Nos 5 módulos do curso, você aprende desde o básico da criação do personagem e anatomia, até mesmo a finalização, com detalhes com pés, mãos, olhos e expressão facial, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Mas o mais legal desse curso não são apenas os 5 módulos de você aprender a desenhar, mas o 6º módulo que vai de bônus, que é sobre pintura, sombra e finalização do desenho. Tanto nos desenhos antigos do Anderson Silva quanto nos desenhos dos seus antigos alunos, a gente nota essa preocupação absurda com a coloração, com a perspectiva e a profundidade dos desenhos. O que faz o curso ser excelente não apenas para quem quer desenhar animes e mangás, mas também para quem quer desenhar arte digital, porque essas técnicas de coloração são essenciais para uma boa finalização de uma arte digital. O curso está em promoção por tempo limitado, mas apenas para quem comprá-lo com o link aqui abaixo na descrição. Então, se você quer aprender a desenhar e quem sabe um dia trabalhar com ilustrações, não perca a chance de conhecer o curso Desenhar Melhor. Agora contemos a história de Don't Starve e Don't Starve Together, ou mais especificamente a história de Maxwell, ou William Carter, como ele era conhecido na época. William Carter era um jovem que tinha o sonho de se tornar um mágico, de ser muito famoso e fazer shows para grandes plateias. E para realizar esse sonho, ele decidiu sair de Londres, onde ele morava, para os Estados Unidos, mais especificamente Nova York, onde é a terra onde todos os sonhos se realizam. Ou ao menos era o que ele achava nessa época. William Carter se mudou de Londres para Nova York no começo do século XX, lá em julho de 1901. E assim que ele migrou para Nova York, ele já chegou querendo criar o seu show de mágica, pedindo empréstimo, pedindo ajuda, começando a fazer shows com cartas, cartola, coelhos, achando que conseguiria atingir o sucesso. E como ele não tinha muito dinheiro e recursos nessa época, ele pediu a ajuda de George Witherspoon, que era um cara que basicamente tinha uma loja de recursos de teatro e mágica, e também parecia ser um cara muito famoso e muito importante. Só que para o desespero do William, o seu show de mágica não estava indo nada bem. Mesmo ele tendo pedido dinheiro, tendo os recursos básicos, ele não estava conseguindo lotar os seus shows, estava sendo um verdadeiro fracasso. E para piorar a situação, um dos funcionários de George começou a cobrar insistentemente o William, cobrá-lo pelo dinheiro que ele pediu emprestado, pelos recursos que ele estava usando no show dele. Devido ao teor das mensagens, a gente pode supor que os personagens envolvidos ali nessa trama são Woody e a Wigfrid. Isso porque o teor das mensagens meio escrito errado, pela forma meio rude, faz parecer que quem escreveu e trabalha para esse tal de George Winterson é o Woody, porque ele tem esse jeito meio assim, meio bronco, meio implicante, e a gente sabe que ele não tem uma boa relação com o Maxwell no jogo. E o George Winterson seria, no caso, a Wigfrid, por culpa de uma das mensagens que tem nessas cobranças, onde teoricamente o Woody diria que o George Winterson não está interpretando um papel. E nós sabemos que a Wigfrid é uma pessoa que leva os papéis muito a sério. Quando ela assume uma personalidade, quando ela assume um papel, ela vai muito à risca nesse papel, ela age de acordo com esse papel, e mesmo que isso signifique a morte dela. Então, tanto Wigfrid como George Winterson podem ser apenas papéis que esse personagem acaba assumindo quando ele está focado em interpretar alguém. Até porque a única informação verdadeira que a gente tem do passado da Wigfrid é que ela é uma atriz muito consagrada. Então é uma pessoa bem sucedida,
podendo ter capacidade de emprestar esse dinheiro e esses recursos ao William. Devido ao fracasso do seu show e à quantidade de dívidas, William viu uma oportunidade de fugir de tudo isso indo visitar o seu irmão na Califórnia. O irmão mais velho do William, Jack, estava morando lá com a sua família, tinha se estabelecido em São Francisco e estava convidando o irmão a visitá-lo, tanto para conhecer sua esposa quanto para conhecer seus filhos gêmeos, provavelmente a Wendy e a Abigail. Então, sem pensar duas vezes, William juntou todo o dinheiro que ainda tinha, comprou uma passagem e fugiu para São Francisco. Mas, por acaso do destino, enquanto estava viajando de Nova York para São Francisco, o trem que ele estava sofreu um acidente. O trem de passageiros que o William estava acabou se chocando com o vagão de um trem circense, o que gerou um acidente que não machucou muitas pessoas, mas fez o William desaparecer nesse processo. Nós sabemos que o vagão circense atingido nesse acidente levava macacos, o que liga o personagem Wilburn, que é um macaco, ao Constante. Afinal, ele é um macaco diferente dos outros. Ele é mais humanizado, ele é mais esperto, o que poderia significar que ele é um dos macacos treinados do circo que entrou no Constante. E por um panfleto desse circo, descobrimos que o Wes trabalhava como um mímico nesse circo e que o Wolfgang, que era considerado o homem mais forte do mundo, era uma das atrações desse circo. Durante esse acidente, a gente sabe que o Maxwell desapareceu, mas ele não desapareceu exatamente. Ele conseguiu um livro mágico chamado Codex Umbra, que é o livro que ele tem no jogo. E ele escreveu uma carta para o irmão dele, Jack, informando isso, que ele não morreu, que ele estava vivo, que ele estava bem e que ele estava com esse livro muito misterioso que poderia mudar a vida dele. O que essa parte da história insinua é que o Maxwell pode ter virado um ilusionista desse circo e que, para decifrar as informações do Codex Umbra, ele acabou procurando outras pessoas que entendessem de livros, chegando finalmente na Wickerborn, que era uma bibliotecária, o que também explicaria alguns diálogos da Wickerborn com o Maxwell, porque ela parece conhecer o Maxwell de longa data e ter visto ele na pior forma dele, que seria o William, que é inseguro, com problemas financeiros, e ela meio que julga ele meio inferior, porque ela sabia que ele mexendo com aquele livro obscuro não daria em boa coisa. Mas, ignorando os prováveis conselhos que ele recebeu, William finalmente decifrou o Codex Umbra, que era de um autor completamente desconhecido, e se tornou Maxwell, o Grande, um grande ilusionista muito famoso. Ao ir decifrando esse livro, o Maxwell se viu capaz de controlar as sombras de insanidade que aparecem no Constante e trazê-las para o nosso mundo. E ele achou que isso seria perfeito para o show de ilusionismo dele. E para conseguir fazer o grande show dele como ilusionista, ele contratou uma assistente, para ser uma assistente de palco para mostrar as grandes magias que ele iria fazer. E a pessoa que aceitou a vaga para trabalhar com ele foi a Charlotte, ou como nós conhecemos, Charlie. Logo no primeiro show que a Charlie participou como assistente do Maxwell, ela comenta que apesar de ficar impressionada e saber que aquelas sombras são meras ilusões e truques, ela ficou um pouco assustada, assim como a plateia, e que ela não saberia exatamente como agir com aquilo se ela não soubesse que era apenas um show. E é claro que com essa capacidade de manipular sombras, o Maxwell e a Charlie fizeram um show de grande sucesso. Só que o que o Maxwell ainda não sabia naquele momento é que tudo que ele fazia estava tendo uma consequência. Assim como no jogo, toda vez que o público, a Charlie e o Maxwell viam aquelas sombras, a sanidade deles começava a oscilar e a baixar. O Maxwell podia não sofrer tanto com isso, porque ele sempre foi um personagem com sanidade bem alta e com uma regeneração de sanidade muito alta. Mas a Charlie, que era só uma moça assustada, tinha sanidade um pouco mais baixa e ela acabava sendo bem mais influenciada por aquelas sombras. Ainda mais porque ela era obrigada a ver aquelas sombras diariamente nos shows que eles faziam. Durante os shows com aquela convivência diária, o Maxwell e a Charlie também começaram a ficar mais próximos, meio que desenvolvendo um romance entre os dois. E era visível que o interesse veio de ambas as partes. Só que junto com o sucesso, também logo veio a cobrança e as dificuldades. Afinal, o público via grandes coisas que o Maxwell fazia, mas eles não se saciavam apenas com o que o Maxwell mostrava. Eles queriam algo maior, algo que fosse além, e o que obrigava o Maxwell a ir cada vez mais fundo nas informações do Codex Umbra e desenvolver mais proximidade com aquelas sombras. Só que por maior que seja a sanidade do Maxwell, a gente sabe que a sanidade dele não é infinita. E quanto mais fundo ele ia nessas pesquisas, maior tentava ele para criar esse show dele, mais ele estava sendo afetado, começando a ter crises de insônias, ouvir vozes,
ver alucinações, ficar completamente perturbado com aquilo. E como se o Codex Umbra já não fizesse mal o suficiente pro Maxwell, parece que a vida pessoal dele também começou a não ir muito bem, quando parece que começou a ter problemas familiares. Não fica muito claro, mas através de algumas flores e algumas insinuações, esse momento parece que ele acabou perdendo uma das sobrinhas dele, a Abigail, o que afetou mais ainda o psicológico do Maxwell. Ele começou a acreditar que o show dele estava decaindo, que ele não conseguia criar coisas novas, as sombras estavam aterrorizando ele e a família dele estava sofrendo naquele momento difícil. E foi nesse período, enquanto tentava desenvolver atualizações no show, que a Charlie percebeu que talvez aquilo não fosse para ela. Ela, quando foi levar as roupas do Maxwell na casa dele para prepararem um grande show que iriam apresentar naquela noite, ela descobriu o escritório dele e viu que talvez aquelas sombras que lhe invocassem não fossem um mero truque, mas algo real e algo que estava afetando ele. E a Charlie decidiu comunicar ao Maxwell que ela não participaria do show e que o show que apresentariam naquela noite seria o último. E quando o Maxwell notou que estava tudo dando errado na vida dele, que ele não conseguia melhorar o show, as pessoas já estavam ficando cansadas de sempre a mesma coisa, que as sombras estavam perturbando ele, que a família dele estava toda triste e que até a pessoa que ele amava, que era a Charlie, queria desistir do show e deixá-lo sozinho, ele percebeu que talvez aquele fosse o momento de despedida dele, que ele faria esse último show com a Charlie, mas não faria um show qualquer, faria um grande show, faria algo que marcasse as pessoas e quem sabe ajudasse eles a esquecer um pouco dos problemas do dia a dia. E com sombras mais fortes, mais reais e mais aterrorizantes, o grande Maxwell apresentou o seu último show. E como nós sabemos através do jogo, quanto maiores e mais fortes são as sombras, mais fácil elas conseguem nos prejudicar, causar dano. E foi exatamente o que aconteceu naquela noite. As sombras tomaram forma, se tornaram reais e acabaram absorvendo tanto o Maxwell quanto a Charlie e possivelmente todos os espectadores daquela noite. Todos eles foram levados para o Constante, que é o mundo onde se passa o jogo. Maxwell, assim que caiu no Constante, fez exatamente o que todo sobrevivente faz. Tentou criar uma base, melhorar a sua vida ali, tentar desenvolver técnicas de sobrevivência e principalmente buscar uma saída, buscar um meio de sair dali. E depois de tentar e nada dar certo, o Maxwell meio que estava se aceitando viver naquele mundo, ficar aprisionado naquele mundo, até que ele descobriu que ele conseguiria contato com uma pessoa fora do Constante, no mundo real. E foi aí que ele conheceu um inventor que poderia ajudá-lo. E não, esse personagem não era o Wilson, era o Wigstaff, um dos personagens exclusivos do jogo Don't Starve. A gente não sabe exatamente qual o motivo que fez o Wigstaff querer saber tanto sobre o Constante, mas podemos teorizar que ele era o pai do Weber, que é um dos personagens que aparece tanto em Don't Starve quanto Don't Starve Together, que era um menininho de mais ou menos 7 ou 8 anos que parecia ter problemas de saúde, afinal ele não lida muito bem com remédios e para sempre ter que tomar injeções. Nesses diálogos entre o Maxwell e o Wigstaff, eles desenvolveram um rádio que permitiria que o Maxwell se comunicasse com as pessoas desse mundo. E esse rádio foi distribuído de uma forma meio limitada apenas para algumas pessoas. E uma dessas pessoas que recebeu o rádio foi o cientista e verdadeiro grande inventor do jogo, Wilson. Wilson era um homem de 30 anos que era um inventor completamente frustrado. Ele já tinha passado a sua juventude toda tentando criar alguma coisa grandiosa e não conseguiu. E meio frustrado e cansado da sociedade, ele decidiu se isolar nas montanhas, em uma pequena casinha, tentando inventar alguma coisa que pudesse tirá-lo do esquecimento, que pudesse fazê-lo ficar famoso e conhecido. E toda vez que ele ouvia aquele rádio, ele começou a perceber que alguma mensagem subliminar era passada ali. E foi através dessas mensagens que ele conseguiu contactar o Maxwell e descobriu esse mundo que era o Constante. Com todo o conhecimento que o Wilson tinha em pesquisas, ele conseguiu desenvolver um portal que levasse ele do mundo real para o Constante, sem a necessidade de manipular sombras, sem a necessidade de perder a sanidade, simplesmente criando uma porta que levaria ele para esse outro mundo. O Maxwell prometeu ao Wilson todo um novo conhecimento, todo o conhecimento do Constante. E o Wilson, achando que realmente conseguiria o conhecimento, criar grandes coisas,
foi convencido e finalmente entrou no Constante, que é exatamente onde começa o primeiro jogo, que é o Don't Starve. Maxwell nessa época acreditava que o Wilson conseguiria desenvolver algum portal que pudesse tirá-los dali. Mas conforme a gente vai vendo no modo aventura, o Wilson vai avançando, mas ele não consegue desenvolver alguma forma de sair dali. No final, tanto o Maxwell quanto o Wilson acabam presos naquele lugar. Durante as aventuras do Wilson no Constante, ele meio que não abre mão do conhecimento que ele quer ter daquele mundo. Apesar dele considerar aquele mundo muito perigoso, ele saber que ele realmente não quer morar ali. E no momento que ele encontra o Maxwell, ele tem a opção de liberar o Maxwell de onde ele está, que é a prisão de sombras e o centro do conhecimento do Constante, e assumir o papel do Maxwell. O que significaria basicamente que o Maxwell era o rei daquele mundo e o Wilson poderia tomar o poder e se tornar o rei daquele mundo. E é exatamente o que acontece. O Wilson aceita esse papel, libera o Maxwell para ficar livre no Constante e assume o papel do rei daquele mundo. Mas mesmo que o Wilson faça isso, ele descobre que tudo que ele achava que ia conseguir, que era o conhecimento do Constante, não era exatamente um conhecimento como ciência. Era algo meio que sombrio, era algo meio tempestuoso, era meio que magia. E ele não queria desenvolver habilidades mágicas. Ele queria ciência, ele queria conhecimento. Ele queria saber a razão de tudo existir. E na posição que ele estava, ele não conseguia. Ele percebeu que tanto ele quanto o Maxwell eram apenas coisas muito pequenas em um universo muito maior. E nesse curto período que o Wilson foi rei, ele finalmente conheceu a Charlie, que já estava naquele mundo completamente dominada pela insanidade e pelas sombras. Ela já não sabia se ela era uma pessoa boa ou má, ela nem sabia exatamente quem ela era. E a Charlie fez uma proposta ao Wilson. O Wilson entregaria o poder do Constante para ela, o poder de rei daquele mundo, e em troca ela liberaria o Wilson para, assim como o Maxwell, tentar descobrir uma forma de sair dali. E o Wilson, meio sem saber o que fazer e já frustrado, não pensou duas vezes e aceitou. Ele deu a Charlie o poder de rainha daquele mundo, a rainha do Constante, e foi, assim como o Maxwell e outros sobreviventes, tentar a sorte de encontrar recursos naquele mundo para, quem sabe, desenvolver um portal que pudesse tirá-los dali. E é nesse momento que se encerra o jogo Don't Starve e iniciamos o jogo Don't Starve Together, que é não apenas o Wilson ou o Maxwell, mas sim várias pessoas tentando sobreviver enquanto a Charlie domina aquele mundo. Nesse momento a gente conhece o primeiro personagem humano que não fazia parte do grupo de primeiros sobreviventes, que é o Winona. O Winona trabalhava na fábrica que criou os rádios, que foram vendidos para o Wilson, a fábrica do Wigstaff, e já que o Wigstaff está tão interessado no Constante, ele reproduziu o portal do Wilson para ir para aquele mundo. E a Winona, em um acidente, acaba sendo levada para esse mundo também, e acaba encontrando a irmã dela, só que a irmã dela já não é exatamente o que ela achava que fosse. E aí a gente tem mais ou menos a aventura de Don't Starve Together, que é um grupo de pessoas sobreviventes tentando juntos colaborar e sair daquele lugar. E a Winona, que era a única sobrevivente que não entrou lá em Don't Starve, participando de lá e tentando de alguma forma salvar a irmã dela. A história de Don't Starve Together ainda não está completa. Ainda recebe atualizações, informações, quests, e ainda abre uma possibilidade de um terceiro jogo para essa série. Assim como Don't Starve seria o reinado do Maxwell e Don't Starve Together o reinado da Charlie, quem sabe um terceiro jogo seria todo mundo saindo dali. Mas nas atualizações recentes de Don't Starve Together, nós descobrimos um pouco mais de informações de uma das personagens do Constante, que é a Willow. Ela participou da série de jogos desde o primeiro jogo, ela é a primeira personagem desbloqueável em Don't Starve, mas a gente não sabia exatamente onde ela se encaixava na história do Maxwell. E agora nós sabemos. Ela simplesmente não se encaixa na história do Maxwell. Se todos ali foram capturados de alguma forma pelas sombras que o Maxwell invocou, a Willow é totalmente diferente dos outros. Ela, desde a infância, desde que era pequena, já via as sombras do Constante. As sombras do Constante já eram reais para ela. O que significa que, diferente dos outros que usam magia para cair ali, ela é meio que já uma paranormal. E ela já tem alguma ligação com aquela realidade. E ela é a única personagem que consegue utilizar as sombras dos Constante de certa forma ao favor dela. Ela consegue, através do ursinho dela, Bernie, quanto mais insanidade ela atinge, mais torná-lo forte. E o Bernie consegue capturar e lutar contra as sombras do Constante. Até o momento, a Willow é a única personagem que a gente pode chamar de paranormal e é a única personagem que realmente parece estar ligada àquele mundo, não pelo Codex Umbra, mas sim por algo muito maior, por uma história muito mais profunda por trás. E
e possivelmente ela terá um papel importante caso os sobreviventes consigam sair daquele mundo. Afinal, ela realmente tem conhecimento muito mais vasto das sombras que os demais personagens. Eu confesso que estou super viciada em Don't Starve Together. Eu não consigo parar de jogar. Eu passo raiva, eu morro e eu vou lá e jogo de novo porque eu amo tudo. Eu amo os diálogos, eu amo a história, eu amo os enigmas. Eu amo a dificuldade do jogo. Ele é um jogo maravilhoso, tanto Together, porque é o que eu mais jogo com o pessoal, quanto Don't Starve, que tem o modo aventura. E é incrível, quanto mais você vê a interação dos personagens, a química, mais você vai tentando descobrir as informações que são jogadas ali, mais você se sente imerso naquele mundo, mais você quer decifrar o constante, tanto quanto os personagens querem, porque eles querem pra sair dali, e você quer de curioso, sabe? Porque a história é muito boa. O jogo tá disponível para várias plataformas, mas eu particularmente acabo jogando Don't Starve Together na Steam, que é um jogo que normalmente na promoção fica uns R$12. Então se você planejar jogar Don't Starve Together, ou você já tiver o jogo e quiser companhia, sintam-se livres em adicionar o meu nick lá na Steam, tá? E me convidar pra jogar, porque eu tô super viciada e jogar com gente é sempre muito mais divertido. E é isso, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal pra ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, né?